Pessoal, sinceramente, a gente começa esse editorial de hoje, o primeiro do dia, preocupado com os rumos que a nossa nação vai tomar. Sabe, tem detalhes, tem situações que são demonstradas a cada dia e que as pessoas não conseguem entender a gravidade de tudo isso. Eu estou falando da entrevista de um comandante da Marinha falando sobre os riscos que o nosso Brasil vai viver nos próximos anos do governo Lula. Olha o que o Marcelo Godoy, jornalista da Folha de do Estadão, trouxe como matéria. Marinha está em crise e corte de verba ameaça a segurança do Brasil, diz comandante. Foi o Marcelo Godoy que colocou essa matéria aqui. Eu cheguei a procurar um pouco mais sobre o assunto para não ficar só na matéria divulgada pelo Estadão. E aqui tem um site próprio da Força Aérea, né, Aérea e Naval, chama-se Defesa Aérea e Naval, e trata da mesma coisa. O comandante da Marinha alerta: a Força vai aposentar navios e corte de verba ameaça a segurança do Brasil. De acordo com o almirante, a Marinha recebeu 57% do combustível mínimo necessário para manter seus navios só em 2023. Isso quer dizer que 40% dos navios já em 2023 não andam por falta de combustível. Quem deu a declaração foi o almirante Olsen, né, que deu essa declaração, o almirante da esquadra Marco Sampaio Olsen, que alertou que dos 79 milhões mínimos necessários só para recompor munição da Marinha, apenas 6 milhões foram repassados. Ou seja, de 79 milhões, 6 milhões foram alcançados em 2023. É uma destruição total da Marinha brasileira. E aí o Exército e a Aeronáutica denunciam que está na mesma situação. E aí as costas brasileiras vão ficar sem navios. Imagina se a gente receber um ataque, sei lá, do Irã ou de algum outro país, até, sei lá, esses navios resolverem andar, tá lascado, porque não tem combustível, não tem munição, nós estamos ferrados. E aí, vamos associar as matérias que eu trouxe no editorial de ontem. O nosso quarto editorial de ontem, eu tratei especificamente de que a Polícia Federal tem dados e provas de uma ligação restrita do PCC com o Hamas, do PCC com o Hezbollah. Então, sabe, como é que a gente vai defender o nosso país? Pô, nós estamos aqui do lado de vizinhos que são narco-estados, como a Venezuela, por exemplo. E aí, como é que a gente fica se resolver ter uma força armada, uma invasão armada? Porque a Venezuela ameaçou até invadir a Guiana. Como é que a gente fica? A gente não tem mais defesa. E isso, para onde que esse dinheiro está indo? De 79 milhões, só 6 milhões, menos de 10%. Não faz sentido. Não faz sentido para onde que esse dinheiro está indo se é recorde de impostos que nós estamos pagando. A arrecadação caiu por ineficiência, por irresponsabilidade. Meu amigo, nós estamos perdidos mesmo. Outra matéria que a gente precisa falar que é de dar vergonha, é de ver o nível político de alguns pontos que a gente, chega a ser assustado. Depois de você ver Flor de Lis, depois de você ver casos como aquele que são assustadores, dá uma olhada no que o Globo divulgou. Ex-senador Telmário Mota, que até 2022 agora estava lá, cumprindo seus 8 anos de mandato, é alvo de operação por suspeita de mandar matar a mãe da própria filha em Roraima. A Polícia Civil de Roraima tenta prender nesta segunda-feira o ex-senador Telmário Mota. Lembrando que o Telmário Mota é do PDT, da esquerda, tá? Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de Antônia Araújo Souza, de 52 anos, mãe de uma filha dele, e que no ano passado o acusou de estupro. A operação também busca prender outros 2 envolvidos no assassinato. De acordo com a Polícia Civil, Telmário já possui um mandato de prisão em aberto, está foragido, tá? Ao todo, na manhã desta segunda-feira, a polícia cumpre 3 mandatos de prisão e 7 de busca e apreensão. Então ele está foragido, não foi pego, mas, segundo o site O Antagonista,
Telmário Mota ainda não foi encontrado. A mãe de uma das filhas do político acusa ele de assassinato, né? E o suspeito de ter feito o crime foi preso pela polícia. A polícia prende o suspeito de matar a mulher amando o ex-senador. Então, assim, os escândalos que a gente vê acontecer na política brasileira, os escândalos que a gente vê estourar na política brasileira, são assustadores. Então, assim, hoje o nosso editorial, que está aqui fazendo um papel quase que jornalístico. Não, Sandro, você fala sobre o quê? Você fala sobre criminalidade? Eu falo sobre política, então eu falo de crime o tempo todo, porque está sendo assim hoje. Tá? Alguns são crimes políticos, outros são crimes mesmo dessas pessoas que estão lá para representar a sociedade. E sabe, aí você já vê o nível assustador de alguns políticos brasileiros. Vamos lá, vamos falar agora do Davi Alcolumbre, tá? Matéria do antagonista. A CCJ do Senado começa a discutir PEC que criminaliza porte e posse de drogas. Brasil. Segundo o relator da PEC, senador Efraim Filho, que é da Paraíba, conheço pessoalmente, uma pessoa muito boa, né? Um cara muito gente fina. A expectativa é de que o texto seja votado pela CCJ depois de audiências públicas. Conheço, sempre tratou muito bem o Efraim, já fizemos lives juntos. Vamos lá, vamos entender um pouco o que está rolando aqui, o que está acontecendo aqui. Isso aqui que está acontecendo é uma resposta clara do Senado, tá? Lembrando que o Alcolumbre é o presidente da CCJ, contra o STF. Então o Senado resolveu tomar postura contra o STF. Lembrando que o Senado é o responsável por impeachment também do STF, tá? De ministro do STF. E o que acontece? Nós temos aqui o Davi Alcolumbre, que resolveu colocar a PEC que criminaliza porte e posse de drogas. Tá, porte e posse de droga não é crime? Tá, em tese não, porque o traficar é crime. O uso de drogas tá meio que descriminalizado pelo STF. Mas o STF quer liberar porte, posse, uso, e o Senado quer literalmente dar uma resposta contundente contra o STF nesse caso. Só que aí tem uma questão muito mais política do que uma questão de conservadorismo mesmo. Não, então o Alcolumbre está comprando essa briga por ser conservador? Vamos lembrar de uma coisa. Durante a gestão Bolsonaro, quem foi que Bolsonaro articulou para colocar como presidente do Senado? O Davi Alcolumbre. Então, Davi Alcolumbre teve duas gestões junto ao governo Bolsonaro para presidente do Senado, como presidente do Senado. Passado esse primeiro ponto, depois que começou as divergências entre Davi Alcolumbre e Bolsonaro. Só que o Davi Alcolumbre é eleito por esse público ainda conservador. E aí ele sabe que ele vai ter que pôr a cara a tapa novamente para conseguir a eleição em 2026. E aí ele volta a querer sinalizar agora o cara que enfrenta o STF. Então tem uma questão política aqui. O que eu vejo? O Pacheco é o aliado direto do Davi Alcolumbre, está querendo emplacar o Davi Alcolumbre também como presidente do Senado, e para isso, a única pauta para agradar o Senado, que está se sentindo humilhado e diminuído pelo STF, é peitar o STF. Então, começam a peitar o STF por vida própria, por sobrevida própria, nada por interesse da nação ou a questão do conservadorismo, antidroga, não, interesse próprio. Mas antes por interesse próprio do que por nada, né? Porque realmente liberar droga no Brasil aí tá fora, né? Tá indo bem além do que preceitua a regra lógica do nosso Brasil. Tá certo, pessoal? Obrigado por ter acompanhado a gente nesse primeiro editorial. É sempre um prazer estar aqui com você. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, meio-dia, tá? Já prepara um almoço gostoso aí, que meio-dia eu venho aqui te fazer uma visita novamente. Vamos bater mais um papo, conversar um pouco mais sobre política. Vamos torcer para não perder o apetite com as notícias que a gente traz. Mas enfim, daqui a pouquinho a gente tá de volta, tá bom? Grande abraço e até o próximo editorial.